Bem, pessoal, fazer esse vídeo sobre os 3 erros mais comuns de quem toma atenolol. Então, o atenolol é um remédio conhecido como beta-bloqueador, né? Como todo beta-bloqueador, ele tem várias possibilidades de uso, né? Uma das possibilidades comuns da gente utilizar é para controle da pressão arterial. A gente acaba utilizando também, às vezes, o paciente para profilaxia de dor de cabeça, enxaqueca, né? E às vezes o paciente não entende a necessidade da medicação e acaba utilizando ela de forma esporádica. Como assim? Tanto no caso da enxaqueca como no caso da pressão arterial é necessário você fazer o uso corretamente todos os dias. Tentar ser pelo menos no mesmo horário, é muito importante isso, né? E como na verdade qualquer remédio que ele é utilizado de forma profilática e diariamente, não é incomum o paciente esquecer. Então, vira e mexe, o paciente te passa, a gente parece querer falar, eu usei, mas eu esqueci de usar. E é comum, às vezes, acontecer efeito rebote. Se eu uso um beta-bloqueador e para de usar, pode ser que a frequência cardíaca suba demais, pode ser que a dor de cabeça volte, até às vezes de forma mais intensa, se você não fizer o uso regular. Então, esse é o primeiro erro, o erro mais comum, a ausência de uso regular, diariamente. E se a pessoa não fizer isso, pode trazer prejuízo, não cometa esse erro, né? Segundo erro comum dos pacientes é não ficar atento a alguns efeitos colaterais que a medicação pode ter, né? Como ele é um beta-bloqueador, não é incomum, às vezes, o paciente sentir, em especial no início, até o corpo se acostumar, algumas situações, né? Então, por exemplo, se o médico dá para pressão arterial, às vezes pode baixar a pressão demais ou a frequência cardíaca demais e ele ter sintoma relacionado a isso. Então, se você sente tontura, se você sente mal-estar, se você sente desequilíbrio, sensação de cabeça vazia, depois que você começou a tomar o atenolol, converse com o seu médico, o seu cardiologista, ou o clínico, ou o neuro que passou essa medicação, para ele tentar avaliar se não tem relação ou não com essa medicação, né? Terceiro erro, e um erro muito frequente dos pacientes cometer que estão utilizando o atenolol é parar a medicação subitamente, sem recomendação médica, né? E eu vou explicar para vocês o que é que acontece, né? Tanto no caso da enxaqueca como no caso da pressão arterial, o paciente muitas vezes toma esse remédio por longo prazo. E a gente médico está tentando dar a medicação para evitar que o paciente tenha dor de cabeça ou para controlar a pressão. E às vezes o paciente entende que já está resolvido o problema, que ele não precisa mais da medicação, ele para subitamente sem conversar com o médico, sem orientação do médico. E aí pode acontecer várias coisas, né? Uma das coisas que pode acontecer é ter o efeito rebote, aumentar a pressão arterial. A outra coisa mais comum é esse paciente continuar sendo hipertenso, a pressão dele estava controlada por causa do remédio, e aí ele mediu a pressão, viu que estava normal, parou de usar o remédio, essa pressão subiu, e ele está hipertenso sem saber. Então é muito importante, qualquer momento que você for parar a medicação, conversar com o seu médico. Converse, explique, porque ele vai avaliar se realmente você precisa ou não daquela medicação e te orientar como você vai fazer a interrupção. Vai ser súbita, vai ter um desmame, né? Vai depender da dose, a quantidade, o tempo que você utiliza, tá bom? Espero ter ajudado. Abraço.